Deus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem sua Bíblia? Abra em Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Aleluias. Amém? Êxodo 2:11 diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou e o do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é: não existe recomeços sem que se fechem os velhos ciclos. Vou contar rapidinho a história até aqui, de maneira bem rápida, bem simples, só para vocês entenderem o tema da mensagem. Essa história começou quando Deus chegou para Abraão e falou assim, na verdade Abrão, né? Abrão, larga tudo que você tem, toda a sua parentela, e vai para o lugar que eu separei para você, que eu designei para você. Sai e vai para lá agora. Houve intempéries, mas Abraão chegou na terra onde Deus mandou ele chegar. E ali ele estabeleceu sua casa, sua família. Com o passar do tempo, ele teve filhos e teve netos. E um dos seus netos, num momento muito difícil da sua vida, teve que sair da terra prometida, da terra a qual Deus separou para o povo dele, e foi para o Egito. Estava tendo fome na terra. Primeiro ele pediu para que os seus filhos fossem no Egito e comprassem comida. Depois ele ficou sabendo que o seu filho, tão amado, estava vivo e era governador do Egito. O que ele faz? Pega tudo o que tem e vai para o Egito. Ele abriu um ciclo da vida dele muito perigoso. Ele estava no lugar onde Deus mandou o avô dele ficar. Ele tinha possessão da terra aonde Deus separou com promessa de fazer uma grande nação naquele lugar. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas nós não conseguimos fechar os ciclos que nós abrimos se Deus não agir ao nosso favor. Ele não precisava abrir um novo ciclo, mas ele abriu um novo ciclo por causa de uma necessidade. Tem um provérbio mundano que fala que a necessidade faz a ocasião. Ele estava com fome. A sua família estava com fome. Então ele precisava sair da sua terra. Ele agiu como patriarca? Agiu. Ele agiu errado? Não, ele não agiu errado. Ele foi para o lugar onde tinha comida. Ele tinha dinheiro para comprar comida. Então ele agiu certo. O problema que o ciclo que ele abriu é que quando ele chegou no Egito, ele gostou do Egito. Quando ele chegou no Egito, ele viu que o Egito era um bom lugar para se viver. E ele abriu um ciclo muito perigoso. Sem perceber, ele abriu um ciclo que nunca mais poderia fechar.
ele saiu do centro da vontade de Deus para um lugar a qual Deus até permitiu dele ir, mas não dele ficar. Vocês estão entendendo? E o que aconteceu? Ficaram 30 anos de boa no Egito. Ficaram 30 anos comendo o melhor do Egito. Mas olha o que os Salmos, capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Morreu José, morreu o Faraó, morreu Jacó, e 30 anos de deleite se tornou 400 anos de escravidão. Um ciclo mal aberto. Quantas vezes, irmãos, nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos cumprindo o que Deus nos determinou, estamos no ministério a qual Deus nos colocou, e por causa de uma adversidade, por causa de uma decepção, saímos do centro da vontade de Deus e abrimos um ciclo muito perigoso de ir no Egito. O problema não é ir no Egito, o problema é gostar do Egito. Aqui no Salmos 1, Deus não fala assim: bem-aventurado o homem que de modo nenhum fica no meio dos ímpios. Não está escrito isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O que Deus está falando aqui? Você vai estar no meio dos ímpios, mas você não pode ser igual aos ímpios. Você não tem que se assentar na mesma mesa que os ímpios sentam. Você não tem que comer das mesmas coisas que os ímpios comem. Você não tem que ser participantes do que os ímpios gostam. Porque quando nós assentamos na mesma roda, nós abrimos precedentes. Nós abrimos ciclos que nós não vamos conseguir fechar. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Quando você sai do centro da vontade de Deus e vai para um outro lugar, que não é a vontade de Deus, você abre possibilidades. O diabo vai ter, irmãos, um prato repleto de coisas boas para te oferecer. O mundo vai te oferecer coisas maravilhosas. Nossa, você vai descobrir algo assim que você nunca viveu na vida. Que coisa boa! Só que há um preço. E quando você abre esse ciclo, você não consegue fechá-lo mais. Mas pastor, como é que eu faço então para fechar? Graças a Deus. João 3,16 mostra como. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É só Jesus. Mas aí, irmãos, para você fechar o ciclo, você vai ter que abrir mão. Você sabe por quê? O povo de Israel, a primeira geração que saiu do Egito, não chegou na terra prometida, porque eles não esqueceram do Egito. Eles sempre se lembravam do Egito. Ah, no Egito a gente tinha carne. Ah, no Egito não faltava isso. Ah, no Egito não faltava aquilo. Eles não conseguiram fechar o seu próprio ciclo.
ciclo que foi aberto lá atrás. Está vendo como que as nossas decisões hoje podem influenciar até as nossas gerações amanhã? A última vez que eu preguei, o tema da mensagem é decisão. Antes de tomá-la, ore. Porque a decisão que você toma hoje pode abrir um precedente que vai chegar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Todo mundo quer recomeçar. Todo mundo quer uma nova chance. Deus, eu errei, Deus, eu falhei, como eu faço para fechar esse ciclo? Abra mão das coisas que você gosta nesse ciclo. Aí é difícil, né, irmãos? Não é difícil você abrir mão do que você conquistou? O povo de Israel era escravo do Egito. E eles conseguiram sentir falta da escravidão do Egito. Só 2 desse povo entrou na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Porque eles não conseguiram fechar o ciclo a qual eles cresceram amando, mesmo sendo escravos. O que te prende no seu passado? O que você fez lá atrás, que toda vez que você vai orar, ou toda vez que você vai jejuar, ou toda vez que você vai louvar a Deus, alguma coisa te incomoda lá atrás? Qual o ciclo que você abriu lá? Você quer recomeçar? Você tem que fechar esse ciclo. O povo de Israel só fechou o ciclo quando as muralhas de Jericó caíram. Qual muralha que você tem que derrubar? O que você tem que enfrentar? Irmãos, a gente não tem que ter medo das muralhas. A gente não tem que ter medo de fechar o ciclo. A gente não tem que ter medo de perder as coisas, desde que Deus esteja no controle de tudo. Não, Deus, eu lutei tanto para conquistar essa casa. O Senhor quer que eu vou para outro estado? Mas na hora de cantar, abro mão das riquezas, abro mão. Você canta, né? E na hora de viver você não sabe cantar, não sabe viver? Aí é fácil, né? É fácil você cantar, agora você viver é difícil. Foi isso que o jovem rico não entendeu. Foi isso que o filho pródigo também não entendeu, quando ele abriu mão do centro da vontade do pai dele e foi se aventurar numa nova vida. Ele abriu um ciclo, irmãos, que o levou a comer com os porcos. Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Você vai ter que voltar lá atrás e perdoar. Você vai ter que voltar lá atrás e abrir mão dessa coisa que você brigou tanto para ter. Pois isso está dando de mim. Do vicioso que você está. Porque o ciclo que nós abrimos, irmãos, nos faz a dar volta, dar volta, dar volta, dar volta. Você notou que as coisas sempre voltam? Você sempre erra do mesmo modo. As suas decisões sempre são as mesmas. Você não consegue sair desse ciclo vicioso que você está. Você não consegue ter um compromisso com Deus, porque você está num ciclo vicioso. Você vai na igreja, sai da igreja. Vai na igreja, sai da igreja. Você ora e nada acontece. Você está num ciclo vicioso que você precisa sair dele. Saia do Egito e não olhe para trás. Aquilo que te separa de Deus, largue.
se te separa de Deus, não é para você. O Egito não era para o povo de Israel. Canaã, sim, mas o Egito, não. Será que nós estamos escolhendo o Egito até hoje? Será que nós estamos escolhendo o Egito até hoje? Não é possível. Larga o Egito, irmãos. Fecha esse ciclo. Deixa as coisas para lá, se liberta. Pede a Deus uma estratégia. Se é preciso pedir perdão, peça perdão. Se é preciso você chegar lá atrás, se humilhar, se humilhe, mas cumpra a vontade de Deus na sua vida. O filho pródigo só caiu na realidade quando os porcos eram mais valorizados do que ele. Será que isso precisa acontecer conosco, irmãos? Eu creio que não. Se Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, é porque Ele está falando com você que você é mais importante do que porcos. Deus te escolheu, Deus te separou para Ele. Então pare de andar com porcos, de viver no meio de porcos, de estar no Egito. Saia, largue a mão disso, irmãos. Se você quer recomeçar, comece largando mão daquilo que te afasta de Deus. Eu não sei o que está te afastando de Deus. Paulo chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, deixa eu trocar uma ideia com o senhor rapidinho aqui. Eu tenho uma espinha na carne aqui que não me larga. Tira ele de mim. Jesus virou para ele e falou assim: não, a minha graça te basta. Deve ser difícil isso, né, irmãos? Deve ser difícil isso, quando Deus recusa um pedido seu. Mas Paulo não saiu do centro da vontade de Deus por causa de um espinho na carne. Mas nós saímos do centro da vontade de Deus por qualquer desculpas, por qualquer ocasião. Estou decepcionado com o pastor. Nossa, aquela irmã lá, misericórdia. Nossa, o irmão nem olhou na minha cara. Você viu? Aquela menina do louvor engravidou. Irmão, saia disso. Vai viver as coisas que Deus separou para você, irmãos. Para de reparar as coisas que te afastam de Deus. Feche esse ciclo na sua vida. Começa a olhar para frente, pois é lá na frente que é o nosso alvo. Não é lá atrás. Irmão, a gente tem que olhar para o passado? Tem que olhar. Olha como você era antigamente e como você é hoje. Olha que transformação. Isso é bênção. Pegar algumas experiências que você passou lá e ensinar um irmão a não cometer o mesmo erro que você cometeu. Sim. Isso é bom. Agora quem vive de passado é você, irmãos. Uma vez eu falei isso aqui na última mensagem, se eu não me engano. Eu fui fazer um teatro em Ipatinga. 300 pessoas aceitaram Jesus depois do teatro. Aí eu falo para Deus: não, eu já fiz o meu papel, Senhor. No teatro que eu fiz lá, 300 pessoas aceitaram Jesus. Eu não preciso mais ganhar ninguém para Jesus agora. Eu preciso falar de Jesus mais, porque 300 pessoas aceitaram Jesus através do teatro que eu fiz. Aí eu vou contar para todo mundo que eu fiz teatro e 300 pessoas aceitaram Jesus. Beleza, irmãos, glória a Deus, isso é testemunho, mas eu vou ficar só nisso? Só isso? Ou eu quero mais? Eu quero toda a minha casa servindo ao Senhor. Eu quero um lugar onde eu trabalho com pessoas que tiveram a palavra de Jesus entrando no coração e na mente através de mim.
Eu quero um lugar onde eu trabalho transformado, porque a minha boca é canal do Espírito Santo. Tem coisas que tem que deixar no passado. Eu sei muito bem disso. Mas tem coisas que nós temos que corrigir para que Deus feche esses ciclos viciosos. Qual muralha que tem que cair para você voltar para Canaã? Você não tem que ter medo da muralha, não. Você não tem que ter medo dos gigantes, não. Você não tem que ter medo da guerra, não. Romanos 8:31. Que diremos, pois, todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem o próprio Filho Ele poupou, não nos dará com Ele também todas as coisas? Você quer tomar posse de ser um mais do que vencedor, mas vive vivendo algo do passado. Vive trazendo o passado de volta. Vive esse ciclo vicioso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo vai fazer por você. Como foi cantado aqui, Romanos 11:33. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Chegou a hora de nós tomarmos uma decisão. Você quer ser uma pessoa diferente? Deixa Deus fechar os velhos ciclos. Para de voltar a frequentar esse ciclo vicioso que te afasta de Deus, irmãos. Isaías falou sobre isso. Isaías 59 fala: mas não são os meus ouvidos que estão tampados, ou as minhas mãos que estão encolhidas. São os vossos pecados que fazem separação entre vocês e eu. Os seus pecados, os seus ciclos viciosos que estão me separando de vocês. Fechem os seus ciclos. Volte os seus olhos para mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é profundo, irmãos. Deus abriu mão do seu primogênito por nós. E será que a gente não pode abrir mão de algumas coisas que nós gostamos por Ele? Será que é só Deus que tem que fazer por nós? O sacrifício é só de Deus, não nosso? O sacrifício de animais não precisa mais ser feito, mas algumas coisas nós temos que abrir mão, sim. Algumas coisas nós temos que abrir mão, sim. Senão você não vai desfrutar do melhor de Deus na sua vida. Porque o ciclo vicioso vai fazer você se afastar de Deus. Se você quer recomeçar, feche esses ciclos que estão te impedindo de desfrutar do melhor de Deus. Oh, pastor, eu lutei tanto para chegar aqui. Ah, é, jovem rico? Será que eu vou ter que chamar todos nós de jovem rico? Porque não queremos abrir mão de algumas coisas por Deus? Você sabe o que Deus tocou no seu coração que você tem que abrir mão. Deus já mostrou para você que você vai ter que abrir mão. Será que você está disposto a fechar o ciclo? Se você quer recomeçar, você tem que fechar os velhos ciclos. Os velhos ciclos viciosos. O ciclo de Israel levou centenas de anos para ser fechado. Mas foi fechado. Mas será que nós vamos levar quantos anos para fechar os nossos? A gente não consegue viver centenas de anos não, irmãos. Algumas décadas.
ou talvez uma centena. Minha avó morreu com 102 anos, ela conseguiu viver uma centena de anos. Mas não são todos não, irmãos. Será que nós vamos ter que ficar velhos para entender que Deus nos separou para Ele? Aí nós vamos olhar para trás, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fechei esse ciclo antes? Será que você vai ter que ficar velho? Olha o tempo que você vai perder, irmãos. Olha o tempo que você vai perder por causa do seu orgulho. Será que o seu orgulho está te afastando do jardim do Senhor? Irmãos, pessoas orgulhosas sofrem muito mais. Pessoas humildes são muito mais felizes. Pessoas que abrem mão das suas coisas a favor de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, verão novos céus e nova terra. O que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você ser bem sucedido aqui e ir para o inferno? Aonde você quer viver a eternidade? No inferno ou nos céus? Qual que é a sua escolha? Se você quer morar nos céus, fechem os velhos ciclos. Fechem aquilo que te impede de desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Pastor, mas é difícil. Por isso que Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflições. Eu gosto muito desse versículo que eu vou citar, e na última mensagem eu citei ele. 1 Coríntios 2,9. O que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus separou para aqueles que o amam. Vocês estão entendendo, irmãos? Como isso é profundo. Você só não toma posse se você não fechar os ciclos. Se você quer recomeçar, fechem os velhos ciclos. Nem que você tenha que se humilhar. Talvez aquela pessoa que te magoou há 20 anos atrás e você não perdoou até hoje. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez os seus avós, eu não sei. Se você quer ser cidadão do céu, aprenda a fechar ciclos que te impedem de ver o melhor de Deus. Para finalizar, a equipe de louvor pode vir. Jesus estava pregando e de repente chegou um mensageiro e falou com ele assim: mestre, o seu amigo Lázaro está doente. Suas irmãs pedem a sua presença, pois se o Senhor estiver lá, o Senhor vai curá-lo. Jesus, beleza. Jesus demorou 4 dias e quando chegou, Lázaro já estava morto, já estava enterrado. As duas irmãs falaram a mesma frase para Jesus. Está lá em João 11. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas falaram a mesma frase. E Jesus falou a mesma frase para elas. Se credes, verás a glória de Deus. Elas creram, mas elas tiveram que tomar uma atitude para fechar aquele ciclo de morte. O que elas tiveram que fazer? Tirar
a pedra. Tira a pedra que faz você viver um círculo vicioso, para você perceber, para você crer e desfrutar do milagre da transformação na sua casa, na sua família. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Abra mão. Vamos ouvir essa canção.